Olá, você sabe o que são as fintechs? O termo vem da junção de duas palavras em inglês, financial technology. Na prática, são empresas que oferecem serviços financeiros de forma 100% digital, como se fossem bancos sem agência. Agora, um projeto em discussão no Senado prevê o repasse de 15 bilhões de reais do BNDES para essas empresas, para que elas possam financiar de forma mais rápida e mais barata os profissionais liberais e os pequenos e micro negócios no país. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o autor dessa matéria, senador Irajá, do PSD de Tocantins. Senador, muito obrigada por abrir um espacinho na sua agenda, conversar conosco. Espero que esteja tudo bem, que o senhor esteja devidamente resguardado em saúde, o senhor e seus familiares. Fintechs, em geral, são associadas a um tempo mais moderno, elas deveriam ser mais rápidas. A gente tem visto muitas críticas à dificuldade dos repasses aprovados pelo governo federal chegarem realmente na ponta, porque teria dificuldade para esses pequenos empresários, para esses profissionais liberais. Com as fintechs isso pode se resolver? Bom, Angela, primeiro eu gostaria de agradecê-la pelo convite. Gostaria também, nessa oportunidade, de me solidarizar com todas as famílias brasileiras. Nós temos, infelizmente, mais de 1 milhão de brasileiros que já testaram positivos, mais de 50 mil óbitos, e tudo isso que a gente vem acompanhando pelo noticiário nos entristece. E é claro que é nosso dever dar respostas à população brasileira e tentar minimizar o máximo possível o impacto dessa crise, dessa pandemia, tanto na economia quanto também na saúde das pessoas, que isso é o mais importante, né? A gente cuidar da vida dessas pessoas, a vida dos brasileiros que estão também enfrentando com a gente essa crise absurda que vem assolando não só o país, mas o mundo. E um dos fatores que, infelizmente, vem atingindo essa pandemia é o desemprego, né, que já bateu a casa de mais de 20 milhões de brasileiros que, infelizmente, encontram-se desempregados. Eram 13 milhões, e agora, depois de quase 3 meses de pandemia e de quarentena, nós já tivemos esse aumento para casa de 20 milhões. E as empresas que, infelizmente, estão também falindo. Muitas empresas, nesse período, deixaram de faturar, deixaram de produzir, tiveram que fechar suas portas em função da quarentena e, claro, tiveram o seu caixa comprometido para honrar, inclusive, a folha de pagamento e manter esses empregos ainda abertos. Diante de uma situação dessa, é papel do governo, do Estado brasileiro, financiar minimamente a manutenção dessas empresas e, consequentemente, desses empregos nesse período crítico que é o período da calamidade. Nós estamos passando ainda por esse momento e o papel do Estado é tentar minimizar o impacto dessa pandemia na sociedade. E um dos instrumentos que o governo pode promover são os financiamentos, né? Como já foi anunciado, financiamento da folha de pagamento, o auxílio emergencial para mais de 50 milhões de brasileiros, mas nós precisamos também manter as empresas brasileiras numa situação mínima de sobrevivência para que elas possam enfrentar essa pandemia e voltem, depois da pandemia, com a sua atividade afim. Bom, nós temos um problema muito sério no Brasil, que é a falta de concorrência no setor financeiro. Nós temos apenas, num país de 200 milhões de brasileiros, nós temos apenas 3 bancos privados de grande porte que operam, né? E isso é uma coisa inconcebível, porque se não há concorrência, consequentemente, o acesso ao crédito ele é mais burocrático e, infelizmente, não permite que as pessoas tenham acesso a esses financiamentos para capital de giro, para investimentos, para manutenção da sua folha de pagamento e também das suas obrigações. Já que isso é uma triste realidade, nós tivemos, então, que criar alternativas. E a alternativa, que foi o projeto de minha autoria, era que a gente pudesse pegar recursos do Banco de Desenvolvimento, que é o nosso BNDES, e pudesse pulverizar esses 15 bilhões através dos bancos digitais, que são conhecidas como fintechs, para que isso pudesse gerar uma concorrência com o mercado no setor financeiro, que já tem 3 bancos privados e 2 grandes bancos públicos, e assim a gente pudesse
levar esse recurso às pequenas e médias empresas brasileiras, de uma forma mais simplificada, de uma maneira mais desburocratizada, para que a gente possa salvar essas empresas e os empregos. Senador, não é o fato de que esses bancos são tão grandes e já são tão conhecidos da sociedade brasileira, não deveria ter facilitado ainda mais esse crédito para os microempresários? A gente vê essa queixa, como abriu o programa, de que lá na ponta o governo federal e o Congresso aprovaram taxas menores, estímulos a um financiamento com taxas subsidiadas nesse momento, e quando chega lá na ponta, o pequeno empresário, o pequeno agricultor não conseguem pegar um empréstimo por uma série de questões burocráticas. Por outro lado, a minha pergunta é: existe segurança de que essas empresas tão novas possam oferecer esse recurso? Ângela, a falta de concorrência tem uma grande responsabilidade nessa burocracia que você mencionou. Porque se você tem só 3 opções, ou, né, com os bancos públicos são 5 grandes bancos, você fica na mão desses bancos, você não tem alternativas. Por isso que a ideia do projeto foi tentar pulverizar para que esse recurso pudesse ser repassado por outras empresas menores, que são as chamadas fintechs. Agora, não basta ter estímulo, né? Ou seja, taxas baixas, juro baixo, prazo compatível, carência que possa permitir que essas empresas, né, possam pagar, honrar esses compromissos. Existem 3 fatores que são determinantes na obtenção de um crédito. O primeiro deles é a garantia, né? E nós sabemos que o governo lançou vários programas, várias linhas de crédito, em que o Tesouro é o avalista desse financiamento. Isso já foi um avanço, né? Porque a maioria dessas pequenas e médios empresários do Brasil não tem garantia para oferecer, né? Ou se tem algum patrimônio, já está comprometido com outros financiamentos. Então, ele ficaria inviabilizado. O segundo fator determinante é a análise de risco, porque todo banco, é claro, ele tem um papel, que é emprestar o recurso, mas ele tem também, quer ter a garantia do recebimento. Então, ele analisa o histórico dessa pequena e média empresa, se ela é boa pagadora, se foi má pagadora, né, se ela tem capacidade de endividamento, como é que está o caixa dessa empresa, se tem margem para poder adquirir determinado financiamento. E essa análise de risco também foi uma medida adotada, uma medida aprovada pelo Congresso, ela ficou congelada no mês de fevereiro. Ou seja, os bancos não podem levar em conta os balanços das pequenas e médias empresas entre os meses de fevereiro, março e abril, em plena pandemia, porque é evidente que o faturamento dessas empresas caíram 50%, 70%, 80%, 90%, até 100%. Né? Elas não podem ser penalizadas com esse fator que é chamado análise de risco. E tem um terceiro e último, e esse, infelizmente, ainda nós não vencemos. Nós deveremos, inclusive, votar um veto do presidente nesse sentido, que é o cadastro dessas pequenas e médias empresas que possuem restrição no Serasa e no SPC. Infelizmente, os bancos, hoje, levam em consideração se existe algum tipo de restrição no cadastro dessas pequenas e médias empresas. Tem um protesto, né, se está com o nome no Serasa porque deixou de pagar uma fatura de telefone, uma duplicata. Com isso, você praticamente inviabiliza que 90% das empresas alcance o crédito. Porque a grande maioria dessas empresas tem algum tipo de restrição. Umas num grau menor, outras num grau muito maior, estão muito mais endividadas. Mas se a gente considerar esse requisito para emprestar o dinheiro, então nós só vamos ter 10%, talvez, no máximo, das empresas no Brasil que estarão aptas a obter um financiamento. Então nós precisamos, nesse período exclusivamente da pandemia, da calamidade, flexibilizar o cadastro de restrições para que as empresas possam obter o seu crédito para capital de giro, principalmente. Nosso programa já chegou ao fim, ele é muito curtinho, mas deu para a gente entender um pouco do que é essa discussão. Nós agradecemos muito sua participação aqui no programa. Nós conversamos com o senador Irajá, do PSD do Tocantins, autor de um projeto que prevê o repasse de 15 bilhões de reais para as chamadas fintechs, os bancos virtuais, que hoje podem ser uma alternativa para empréstimos para pequenas empresas, profissionais liberais que
tenham encontrado dificuldade nos bancos tradicionais. A você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigada pela atenção e até a próxima.